Bom, boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus estejam com todos nós. Bom, um grande prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou aqui no centro, Allan Kardec, né? Fui convidado assim de última hora, vim substituir uma amiga que ia proferir a palestra hoje, ela não pôde vir. Então é um grande prazer estar aqui, né? Eu tinha escolhido um outro tema, na verdade, que a gente ia falar, que era exatamente sobre a transição planetária. Mas a Mônica me informou que no dia 1º, agora do 7, vocês vão ter um seminário que vai falar sobre transição. Então eu escolhi um outro tema, que é sobre evangelização. E tem muito a ver até com o lance da transição, porque nós vamos falar um pouco sobre educação, não só das crianças, dos jovens, mas a evangelização como um todo. Mas esse enfoque maior, a gente sempre pode colocar, né, pensando na evangelização infantil, que é a base de tudo, né? São essas crianças de hoje, teoricamente, que vão estar aí participando mais efetivamente dessa transição que o planeta já começou a sofrer, vamos dizer assim, né? Então, ao longo aqui da minha exposição, eu vou estar colocando os porquês, né, dessa situação. Por que é importante educar? Por que é importante evangelizar dentro da doutrina que nós abraçamos, né? Então, aqui a gente começa da seguinte maneira, né? O que deve ser a evangelização, né? Então, a evangelização ela deve criar condições de autoconhecimento, ou seja, nós devemos conhecer os nossos vícios, os nossos defeitos e as nossas virtudes. E os recursos pessoais que cada um de nós traz, né? Através da educação moral e o despertar de consciência da prática da cidadania. Então, quando a gente fala em evangelização, e se tratando de doutrina espírita, dentro do entendimento da doutrina, nós sabemos que a gente traz, aí nas nossas inúmeras reencarnações, a gente traz uma bagagem muito grande. A gente traz uma mala com a gente, né, que está lá gravadinha no nosso perispírito, que são as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos vícios. A Sandra hoje ela ia falar sobre reforma íntima, né, que também tem tudo a ver com isso aqui, né? O que nós devemos fazer quando nós percebemos num filho, por exemplo, os defeitos que ele tem? Nós não podemos achar bonitinho, né, uma coisa que seria considerado um vício ou um defeito, né? Nós temos a obrigação, né, como pais, de corrigir eventualmente aquele defeito. Então, como nós entendemos na doutrina espírita, a encarnação ela vai se dando ao longo de períodos, de camadas, né? Então a gente sabe que uma criança até 7 anos de idade, ela está bem propensa a conseguir uma mudança nessa bagagem pregressa. Então nós, como pais, nós temos assim a obrigação de perceber nessa criança, até os 7 anos, corrigir os seus defeitos, né? Nós vamos perceber, olha, isso aqui é um defeito, não é bonitinho não, oi Letícia. Nós vamos pegar isso e vamos tentar corrigir para que ela cresça, né, já não carregando mais isso como defeito e transformar esse defeito eventualmente numa virtude. E assim sucessivamente. Um adulto, né, quando a gente vai falar de reforma íntima, a gente tem que perceber em nós mesmos o que são os nossos vícios e os nossos defeitos. E aí sim fazer aquela, então, reforma íntima, né? Nós temos que tentar nos melhorarmos. Como a gente está falando de evangelização, então a evangelização, o objetivo dela, o que deve ser evangelização, é isso aí. A gente tem que criar condições de de autoconhecer, sabendo separar o que são os nossos vícios, os nossos defeitos e ampliar as nossas virtudes. Vamos pensar isso numa criança, né, que vai para a escola, vai lá para o 1º ano, para o prézinho, 1º ano, 2º, nós estamos dando uma educação, né, vamos dizer assim, material para essa criança. A evangelização ela tem que cuidar da educação moral dessa criança. Bom, então qual o objetivo da evangelização, né? É desenvolver a competência moral e a prática consciente de cidadania, a fim de formar melhores seres humanos para a sociedade.
Então, o objetivo de toda evangelização é esse aí, né? Nós temos que transformar esses espíritos, né, em pessoas melhores, em cidadãos melhores. Quando a gente for falar, quando vocês forem ouvir de transição planetária, isso aqui tem tudo a ver, né? As pessoas que estiverem naquela camada, naquela condição de permanecer no planeta Terra ainda, né, com condições morais de permanecer nesse planeta, e os outros que não tiverem condições de permanecer aqui, vão ser eventualmente exilados para um outro planeta. Então, essa preparação, a evangelização, ela é muito importante para a gente tornar essas crianças, né, adolescentes, em cidadãos que possam eventualmente estar continuando, dar continuidade ao planeta Terra, né, nessa transição. Bom, o que deve ser, então, o conteúdo doutrinário da evangelização? Eu sempre coloco o seguinte, né? Essa educação ela tem que ser sistematizada. Se você parte para uma educação de uma forma aleatória, então, assim, cada professor, cada evangelizador vai dar o conteúdo que ele achar melhor. Então, vai expor, eventualmente, aquele conteúdo de uma maneira aleatória, a forma como ele pense. Então, essa parte é muito importante, por exemplo, para um centro espírita que tenha, né, os cursos de evangelização, desde criança até os adolescentes ou até adultos, enfim, tudo é evangelização. Essa maneira, essa forma de se dar a evangelização, ela tem que ser sistematizada, contextualizada, tem que ser discutida nessa sociedade, ou seja, na casa, os dirigentes da casa espírita, eles têm que discutir qual é a melhor metodologia de se aplicar essa evangelização nos seus jovens, suas crianças, nos adolescentes, nos adultos, enfim. A coisa não pode ficar, vamos dizer assim, solta, né? Ela tem que ter uma sistematização. Isso é muito importante para casa. Bom, o que vai ser dado, então, nessa evangelização, né? Então, a parte doutrinária, né? Os princípios do Espiritismo. Então, aqui eu coloco só alguns temas, né? Mas são vários. Mas a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, o esquecimento temporário das vidas passadas, comunicação dos espíritos, a fé raciocinada, a lei da evolução, a lei do amor, pluralidade dos mundos habitados, né? Isso é a base do Espiritismo. Então, ou seja, quando a gente está falando de crianças, a gente já vai estar dando uma base para ele entender esse todo, né? Então, isso é importante para a formação moral dele, para ele saber onde que ele está, para ele se situar no mundo, né? E não o mundo simplesmente ensinar a ele qualquer coisa. Da educação moral. Então, nós vamos estudar aí, na forma sistemática, o estudo dos vícios, dos defeitos, das virtudes, o método de como praticar as virtudes e conter os vícios e defeitos. Da parte da cidadania, direitos e deveres referentes ao meio ambiente, à sociedade, método de como praticar a ética e a responsabilidade social. Ou seja, quando a gente fala de evangelização dentro de uma casa espírita, não é só o conteúdo doutrinário que é importante. O conteúdo doutrinário é importante, mas tem que se aplicar essas duas outras partes, vamos dizer assim, que é dar noções de cidadania para a criança, né? Como se portar em sociedade. Educação moral, né? O que são os vícios? Falar de bebida, falar de droga, falar de sexualidade, enfim, tem que ser uma coisa muito aberta, de forma sistematizada e contextualizada, como eu falei atrás, certo? Por que estudar o autoconhecimento sob a visão espírita? Para melhor compreender e praticar as seguintes questões. Essas questões são as grandes perguntas da humanidade, né? Quem não corrobora da nossa doutrina, essas são as grandes questões, né? Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E por que nós estamos aqui? Então, essas noções, essas crianças, eventualmente, elas vão ter, já desde o início, elas vão saber quem que nós somos espíritos imortais, elas vão saber de onde nós viemos da mão do Criador, né? Como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E para onde nós vamos? Nós vamos ficar encarnando e reencarnando, evoluindo espiritualmente até a gente chegar a atingir a plenitude,
que Deus nos prometeu que seria a pureza. Ele nos fez espíritos perfectíveis, e é para onde a gente está caminhando. E por que nós estamos aqui? Justamente para a gente aprender, a gente educar o nosso espírito, a gente elevar as nossas virtudes e eliminar os nossos vícios e os nossos defeitos que nós carregamos aí na nossa bagagem. Tá certo? Então, essa educação moral, ela se torna importante para o desenvolvimento intrapessoal e, consequentemente, melhores relações interpessoais, nos possibilitando uma visão ampla e racional da existência humana, permitindo que iniciemos uma transformação íntima, aproximando-nos de nós mesmos e de Deus. Então, isso vai fazer com que, através dessa educação, nós vamos nos transformar intimamente, que é a nossa reforma íntima. Nós vamos começar a perceber os nossos defeitos, os nossos vícios, e aí nós vamos, através de um método, poder nos melhorarmos. Eu vou passar alguns, porque senão não dá tempo de eu fechar no tempo que me foi dado. Bom, aqui é só uma ação entre o relacionamento e a comunicação humana, né? Que é o eu, como que eu vou me relacionar, né, com o meu próximo, com o outro, né? Saber ouvir, ter o respeito, né, através do diálogo. Então, são os princípios organizadores, né? São os valores e as crenças que eu vou ter que vai fazer com que eu tenha um ambiente de confiança na minha relação com o outro. Então, a gente tem que imaginar isso como que uma criança vai se desenvolver na sociedade para ela ter esse aspecto. Então, da mesma forma que necessitamos do espelho para nos vermos fisicamente, necessitamos do outro para nos vermos psicologicamente, né? É o eu moral. Então, nós precisamos da outra, do nosso próximo, para nos enxergarmos psicologicamente. E para crescermos como pessoa, é necessário saber colocar em prática um velho ditado grego. Necessitamos trocar espelhos por janelas. Isso é muito importante. O que isso quer dizer? Que dessa forma a gente vai conseguir ver o outro. Quando a gente olha no espelho, a gente vê quem? Eu, né? Eu me vejo. Aí vem o eu do egoísmo, né? Quando a gente tem uma janela, a gente está enxergando o outro. E quando a gente fala de enxergar o outro, é saber se colocar no lugar do outro. Que essa é uma das coisas mais difíceis nas nossas relações pessoais, né? Seja no trabalho, seja em casa, com a família, com um amigo, enfim. É muito difícil qualquer situação que a gente encare, né? Ou qualquer problema que a gente tenha, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro e enxerga o problema pela ótica dele, talvez a gente não ache que o bicho é tão feio assim, né? Mas isso é muito difícil. Quando na evangelização a gente tem a oportunidade de ensinar, né, como que você transforma, então, esse espelho que você precisa para se enxergar numa janela, que é para você aprender a olhar o outro, como o outro realmente é. Então, aí sim poderemos ter compreensão sobre como ele vê os seus interesses, seus valores e suas crenças. Temos que desenvolver, então, essa competência. Competência é saber agir integrando o caráter científico, que é o conhecimento, o caráter filosófico, que são as habilidades, e o caráter moral, que são as atitudes. Então, tudo isso aqui está envolvido como um aprendizado, né? Nós vamos desenvolver essas competências dessa maneira para a gente ter conhecimento, habilidade e atitude. Com isso, a gente tem o caráter moral, o caráter filosófico e o caráter científico. Aqui eu listei, fiz uma correlação, né, de alguns defeitos e, consequentemente, o antagonismo, né, que seria as virtudes inerentes a esses defeitos, né? Então, de defeitos aqui nós temos, em primeiro lugar, está lá o orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, vingança, agressividade, personalismo, maledicência, intolerância, impaciência, negligência e ociosidade. Um monte de defeito, né? A gente pode traduzir tudo isso daqui nessa palavrinha aqui, ó. Tudo isso daí é egoísmo.
Se a gente não tivesse centrado no egoísmo, a gente poderia dizer que a gente não tem nada desses defeitos aí. Então, tudo está relacionado ao egoísmo, que aqui todo mundo sabe que é a grande chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo, né? Então, a ideia é a gente tratar, né, esses defeitos que nós temos, todos nós temos, nós carregamos isso de outras encarnações, em virtudes. Então, nós temos que tentar transformar o nosso orgulho em humildade, a vaidade em modéstia, a inveja em resignação, e assim vai. Aí vem a sensatez, a generosidade, a afabilidade, a compreensão, o perdão, a brandura e etc. Né? Eu costumo dizer o seguinte, como nós estamos numa jornada evolutiva, nessa jornada evolutiva, nós não somos nada, né? O dia que a gente falar que a gente é alguma coisa, a gente nunca mais vai deixar de ser. Então, quando você fala assim, eu sou, você é paciente? Ah, eu sou paciente. Mas se uma vez você perder a paciência, você não é paciente. Então, você está paciente. Então, eu costumo dizer que nós estamos tudo, né? Nós estamos pacientes, eu estou Adolfo, você está João, José, Maria, nós estamos, né? Que é exatamente essa condição aqui, ó, dos defeitos. Nós não somos orgulhosos, nós não somos vaidosos, nós estamos. Porque nós vamos conseguir passar da fase do orgulho para a humildade. O dia que a gente conseguir passar do defeito para a virtude, e a gente ser realmente, nós conseguimos atingir a plenitude dessa virtude. Então, hoje, a nossa reforma íntima que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar observar em nós todos esses defeitos que nós temos e trabalhar através de uma metodologia para transformar ele em virtude. E aí passarmos do estado de estar para o ser. Falar um pouquinho sobre vícios, né? O vício é a prática exagerada e permanente de algo a ponto de se transformar em dependência. Então, ou seja, existem vários tipos de vício, né? Quando a gente fala em vício, a gente sempre pensa em droga, em bebida, né? Mas existem vários tipos de vício. Aqui tem só alguns listados. Jogo, álcool, fumo, a gula, droga, sexo. Mas tem aquela pessoa que é comprador compulsivo, é um vício, né? Tem vários outros tipos de vício. É tudo aquilo que você pratica de forma exacerbada, exagerada. Aquilo se tornou um vício na sua vida. Então, esse filósofo aqui, ele dizia o seguinte, Paracelso, tudo é veneno, nada é veneno, depende da quantidade. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta, mas pode fazer isso? Depende. Poder pode, mas desde quanto que você vai fazer? Eu não posso tomar uma cervejinha? Pode, mas depende de quanto que você vai. Tomar uma cervejinha todo dia, tantas 10, 20 cervejinhas por dia, já se tornou um vício. Então, tudo é veneno, nada é veneno. Depende da quantidade que você faz. Tudo tem um limite, nada exacerbado. Aí você está dentro da normalidade, senão já se tornou um vício. Desenvolvimento moral do ser humano, né? Então é um degrau, né? Nós passamos aqui dos nossos vícios e defeitos, transformá-los em virtudes, né? Então aqui eu faço uma conotação com a águia, né? Que é uma ave maravilhosa. Ser uma águia é demonstrar em todos os seus relacionamentos interpessoais um autocontrole e autoconhecimento na relação intrapessoal, que é a inteligência emocional, caracterizando assim um esforço contínuo, conter e tentar educar com disciplina suas más inclinações, vícios e defeitos e cada vez mais fortalecer as virtudes. É o que a gente estava falando, né? Você tem que tentar encontrar em você as suas más tendências, as suas más inclinações. Todos nós temos. A gente conseguindo enxergar isso, né, nós vamos então tentar educar, nos reeducarmos, né, uma disciplina, para poder eliminar esses defeitos ou vícios e transformá-los em virtudes.
etapas desse desenvolvimento, né, em moral. O início, para se tornar uma águia, é admitir que você é um ser humano que tem vícios e defeitos. Então, esse é o primeiro ponto, e eu acho que é o ponto mais complicado. Que a gente entende assim, o doente, ele nunca entende, ele nunca enxerga que ele é doente. Então, você conseguir admitir que você tem um vício ou um defeito, é muito complicado. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que entender que eu tenho um defeito, um vício. O segundo passo é conhecer o que são vícios e o que são defeitos morais. Então, nós vamos ter que listar isso, nós vamos ter que conhecer quais são esses vícios e esses defeitos morais que eu tenho, que eu carrego. Em seguida, deve-se reconhecer quais são os seus vícios e os seus defeitos. Depois, o próximo passo é identificar um método para verificar em quais quantidades acontecem e se repetem. Então, eu identifiquei um defeito ou um vício em mim. Eu tenho que primeiro, depois, identificar qual a periodicidade que isso acontece. E a última etapa é você programar menores consumos gradativos daquele defeito, até você conseguir zerar. É que nem, sei lá, o fumante. Eu fumo 20 cigarros por dia, agora eu vou fumar 15. Depois eu vou passar a fumar 10, depois 5, 2, 1, zerei. Né? Porque para você tratar um defeito ou um vício seu, te falar que é muito fácil. É muito difícil da gente conseguir corrigir. Né? A gente, às vezes, passa várias encarnações tentando corrigir um defeito, um vício. Né? E a gente dá um trabalho danado para os nossos amigos espirituais, para a gente conseguir até executar o plano reencarnatório que eventualmente a gente fez. Né? A gente não consegue realizar na plenitude. Imagina a gente chegar aqui e falar assim, eu sou uma pessoa, né, orgulhosa, eu vou passar a não ser mais orgulhoso. É muito difícil nas situações que vão se colocar à nossa frente a gente conseguir tratar esse defeito de uma maneira muito simples. Mas não é impossível, nós vamos conseguir. Mas para tudo existe um método, e esse método é importante. Por isso que eu digo, na evangelização, a gente vai aprender, todo mundo, né, vai aprender como fazer tudo isso daqui. Isso que é importante nessa educação moral que a gente vai ter. E dessa forma que você pode conseguir um dia se tornar uma verdadeira águia, ou seja, você atingiu a plenitude, o objetivo que você estava procurando alcançar. O maior problema é admitir a verdade consigo mesmo e ser objetivo para iniciar a mudança. Né? Por que é difícil a gente, primeiro, admitir e depois a gente objetivar e começar? Apertar o botãozinho do start. Vou começar. Não, vou começar amanhã. O regime eu vou começar na segunda-feira. A gente sempre está protelando, a gente sempre está postergando uma decisão de fazer alguma coisa. Né? Mas isso daqui é importante que a gente comece hoje, já. Né? Através de método sistematizado e contextualizado. Então, vamos ver por que é difícil isso. Você realmente conhece a verdade e é objetivo sobre os fatos? Aí eu pergunto assim, né? Você conhece a verdade? Então vamos ver a historinha dos 3 cegos, o que eles diziam que para eles era um elefante. Então o primeiro falou que se assemelhava a um tronco de árvore. O segundo cego disse que se assemelhava a um chicote. E o terceiro a um balão suspenso bem grande. São 3 coisas absurdamente distintas que não têm absolutamente nada a ver. Mas esse daí era o parâmetro de cada um, porque eles não tinham parâmetro. O que é um elefante para você? Então ele colocou como se um elefante fosse um balão suspenso, o outro um chicote, o outro um tronco de árvore. Então o que isso quer dizer? Nossa verdade ela é relativa, bem como o que acreditamos ao ser objetivo.
Então, a nossa realidade, a nossa verdade é a nossa verdade. Ela é relativa a nós. Não quer dizer que ela seja a verdade, né? Bem como o que nós acreditamos ser objetivo. Às vezes o que a gente acha que é objetivo não é tão objetivo assim. Isso é o que está em nós. Qual é o aprendizado? Nossa percepção sobre os fatos é relativa e incompleta. Então, nós não temos uma percepção total do que a gente pode chamar de objetivo e a nossa percepção ela é realmente incompleta. Então, ali, ó, outro fato que merece atenção. O ser humano vê o que ele quer ver, de forma a lhe trazer conforto mental. Então, está ali, ó, o gordinho se olhando no espelho, ele está se vendo de um outro jeito. Ele está vendo o que ele quer ver, mas ele não é daquele jeito. É assim com todos os sentidos. Aqui Albert Einstein disse isso. A solução de um problema que não estamos conseguindo resolver não pode ser pensada com os mesmos valores, crenças, ferramentas e demais formas de agir no qual elas foram geradas. Certo? Está aqui o grande filósofo, né, Sócrates, ele disse, conhece-te a ti mesmo, coisa que a gente demora muitas vidas para nos conhecermos. Não é uma vida só, né? Muitas vidas para nos conhecermos. Nós não nos conhecemos. Então aqui diz o seguinte, o lema em que Sócrates cifra toda a sua vida de sábio. O perfeito conhecimento do homem é o objetivo de todas as suas especulações e a moral, o centro para o qual convergem todas as partes da filosofia. A psicologia serve-lhe de preâmbulo, a teodiceia de estímulo à virtude e de natural complemento da ética. Então, o que Sócrates quis dizer com conhece-te a ti mesmo, ele ainda completa a frase, né? Cuida de ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Você se conhecer é muito difícil. Por isso que eu falo, né? A gente bate sempre na mesma tecla. Quando a gente se conhecer e ver tudo que a gente tem de defeito, de vício, né? E as virtudes que nós temos que exaltar, né? A gente vai conseguir planificar uma melhoria no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa reforma íntima. O problema é que a gente não se conhece. A gente faz, às vezes, nós nos vemos em algumas situações, ou tomamos alguma postura diante de alguns fatos, que às vezes até a gente mesmo se desconhece, ou a gente fala, nossa, eu fui capaz de fazer isso, é porque a gente não se conhece intimamente, né? E quando eu falo de conhecer, não é a pessoa aqui, o Adolfo, né? É você como espírito, né? Que já teve várias encarnações, né? Várias oportunidades, que traz uma bagagem enorme, pregressa, e o que nós tivemos feito, né? No nosso passado e que nós trazemos até hoje, não é? Aristóteles dizia que a virtude é um hábito. Isso é muito legal. A virtude é um hábito. Ou seja, um tipo de comportamento que se repete ou uma disposição adquirida e uniforme de agir de um modo determinado. A realização da moral por parte de um indivíduo é, por consequência, o exercício constante e estável daquilo que está inscrito no seu caráter como uma disposição ou capacidade de fazer o bem. Isso daqui eu lembro, quando a gente fala que a virtude é um hábito. Eu tenho um amigo que você podia oferecer para ele um DVD pirata. Ele não comprava um DVD pirata, mas nem que a vaca tossisse. Por quê? Era contra a moral dele. Eu falei, eu estou realmente instigando uma coisa que é errada, é um crime. Fora isso, a gente tem hábitos que na nossa vida se tornaram hábitos, que são tão naturais para nós, que nós não enxergamos o defeito naquilo, né? Então, por exemplo, você vai comprar um computador. Se alguém chegar para você e falar, isso aqui custa R$1.000, mas sem nota é 700. A maioria vai comprar sem nota. Isso é uma virtude, que é um hábito. O cara fala, não, eu pago os 1.000, mas eu quero a nota, porque você vai ter que recolher imposto e etc. E se você não recolher, o problema é seu. A minha parte aqui eu fiz. Mas por hábito, não de virtude, mas de um defeito, nós somos assim. A maioria. Não vou dizer na totalidade, mas a maioria de nós,
na faixa evolutiva que nós ainda nos encontramos, nós somos assim, não é? Para Tomás de Aquino, o conceito de moral não está ligado à religiosidade. E não está mesmo. Eu acabei de dar um exemplo aqui. A moral não está ligada, está ligada muito mais à cidadania do que à religiosidade. Há regras, proibições ou imposições arbitrárias. Muito pelo contrário, ele interpreta moral como um processo de autorrealização do homem. Ele a vê como a essência do ser e existir. Para Stuart Mill, os sentimentos morais, apesar de serem naturais ao ser humano, devem ser aprendidos e desenvolvidos com o transcorrer da vida. E esse processo de aprendizagem é influenciado culturalmente. Pestalozzi dizia que todo o processo e o esforço educativo é para moralizar e intelectualizar o homem, potencializando suas capacidades naturais para uma sociedade melhor. Pestalozzi, para quem não sabe, Allan Kardec trabalhava na escola de Pestalozzi, na Suíça, né? Era professor da escola de Pestalozzi. Então, o método Pestalozzi era muito interessante na época. E ele dizia o seguinte, que o desenvolvimento das principais competências do ser humano, ele dizia que a gente tinha que evoluir com as duas asas, né? Então está aqui as duas asinhas, a intelectual e a moral. Então, ninguém, espiritualmente falando, vai evoluir se for só com uma asa. Uma asinha só não voa, precisa das duas. Então tem que evoluir intelectualmente, ou seja, nós temos que conhecer todas as ciências e temos que evoluir também moralmente. Não adianta nada um ser muito inteligente, um gênio da inteligência, mas com a moral baixa, é um Hitler na vida, né? E um ser também com a moral lá em cima, mas sem o intelecto, ele também não tem a capacidade de ter uma evolução espiritual que possa compactuar com a necessidade de um ser evoluído. Como podemos verificar, referenciando alguns filósofos, né, esses que eu citei, a educação moral pode e deve ser alvo de um ensino sistemático, metodológico e continuado, a fim de produzirmos melhores homens e melhores cidadãos, conforme a essência do verdadeiro pensamento sobre como se tornar um verdadeiro espírita. A educação moral deve ser o núcleo de toda evangelização. Então aqui, gente, em síntese, né, o que a gente quer dizer, todos esses exemplos que foram dados, é para dar uma conotação de qual a importância de se evangelizar. Quando nós pegamos um jovem, né, quando a gente pensa na nossa vida terrena, nós temos um caminho a percorrer. Então você com seu filho, você pensa, bom, eu vou colocar ele nessa escola, que é uma boa escola, vai dar uma base muito boa para o meu filho, para ele poder entrar numa boa faculdade, para ele poder ser um médico, ou, enfim, o que quer que seja, porque você quer que o seu filho tenha uma boa profissão, né, porque ele vai ser um homem que vai ter um excelente currículo, e dessa forma ele vai arrumar um bom emprego, e assim ele vai ganhar muito dinheiro e vai se dar muito bem na vida. Então nós todos nós nos preparamos para essa vida material. Nós vamos para a escola, nós vamos para a faculdade, a gente faz pós-graduação, mestrado, doutorado, pensando numa vida boa, né? Bom, agora eu vou colher os frutos da minha educação, né? Então, isso é o que se pensa. E o outro lado, né? Quando a gente vê que a vida, qual é a mais importante para nós? É essa daqui ou é a vida espiritual? A gente sabe, né? No fundo a gente sabe que o importante para nós é a vida espiritual. Essa é a vida que vale. Eu costumo dizer que essa daqui é o Big Brother. A vida que vale é a que está lá fora, que é a vida espiritual, o mundo espiritual. Então, essa vida aqui é passageira. Mas nós nos preparamos muito mais para essa vida aqui do que para outra. Então, Sócrates também, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma nota que ele diz, né? Já que a vida é imortal, né? Ele fala como eternidade, né? Então, não seria mais inteligente vivermos pela eternidade? Ou seja, nos prepararmos
para a eternidade, nos prepararmos para o mundo espiritual. E como é que a gente se prepara para isso? Se a gente não tiver a mesma educação que hoje a gente imagina, mandar o filho para a escola, vai para a faculdade e tal, é a mesma coisa, nós temos que ter essa educação moral. Nessa educação moral, você vai poder dar para o seu filho a sustentabilidade, a base para ele ser um jovem, um adulto do bem, um homem de bem, né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz, né, como é que se reconhece um verdadeiro espírita, né? E a resposta é pelo esforço que ele empreende em se melhorar. Não é que o espírita faz tudo certinho, tudo bonitinho. Não. Mas ele empreende um esforço para se melhorar, que é a reforma íntima. Então ele enxerga, ele tem defeitos, ele enxerga os seus defeitos, então já estamos num bom caminho, né? Pelo menos a gente já está aqui, nós já temos consciência, né, do que é certo e do que é errado, nós sabemos o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Nem sempre a gente faz ou deixa de fazer aquilo que a gente não pode fazer, mas a gente empreende um esforço enorme em mudar, em nos reformarmos, né? Então isso já é muito válido, já é um grande passo. Então quando a gente fala de evangelização, é essa mesma educação que a gente pensa para um filho atingir a plenitude quando ele se formar, sair da faculdade, é a educação moral que vai dar a base para esse adulto ser um homem de bem. Dessa forma, ele vai enxergar muito mais facilmente os seus defeitos, os seus vícios, e vai conseguir melhorar isso nessa vida ainda, para ele poder passar do estado de estar para ser, a cada vez mais. Eu acho que deu o horário, né? Bom, gente, o que eu tinha para colocar para vocês é isso. Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre a importância da evangelização, né, principalmente na base, e espero encontrá-los numa próxima oportunidade novamente. Obrigado, boa noite.